Bom dia, bom dia! Mais uma vez estou aqui, professora Eliade Pinheiro. Agora a gente vai ter uma aula de artes. Espero que vocês gostem muito, aproveitem bastante essa aula. O professor Otoniel hoje não está aqui com a gente, mas eu tenho certeza que ele está de casa com o caderninho dele acompanhando tudo, porque a ideia é essa, a gente ficar em casa e cuidar da gente, cuidar dos nossos também e dos outros, certo? Vocês estão em casa também, acompanhando todas essas aulas. Para aquele amigo que não está conseguindo acompanhar pela televisão, você vai mandar o WhatsApp para ele e falar, tem como acompanhar pela internet. Entra lá, acesse o YouTube, Escola em Casa DF, você consegue acompanhar ao vivo. Mais informações você encontra onde? No nosso Twitter, no TV Justiça, e encontra também no Escola em Casa. Tranquilo tudo isso? Tá acompanhando tudo lá pelo YouTube, tá acompanhando pelo Twitter, tudo certinho? Pessoal, anotem tudo, fiquem tranquilos e vamos seguir em frente. Tivemos uma aula de língua portuguesa e agora vocês vão seguir comigo em uma aula de música então. Prontos para essa aula? Quero começar falando o seguinte, essa aula vale para todo mundo. Chama até aquele seu irmão lá do ensino fundamental, do final do ensino fundamental para acompanhar isso. Por quê? Porque esse tema de hoje é também tema de OBMEP desse ano, que a gente está sem data marcada, mas que vai acontecer em breve, tá certo? Vamos falar sobre notação musical. Todo mundo descabelado agora. Notação musical, não sei ler partitura, professora, aquilo é muito difícil. Não, aquilo é muito fácil. E vocês vão ver que é um código tranquilíssimo. Vamos começar então? Aqui comigo. Notação musical é o nosso tema de aula. Pode passar, por favor. O que é notação musical para começo de conversa? A gente tem que pensar nesse conceito, então, né, de notação musical. Do mesmo jeito que quando você era pequenininho, você foi alfabetizado, você aprendeu as letras, aprendeu a juntar sílabas e formar palavras, porque aquilo dali é um código, né? Você aprendeu, então, se familiarizou com esse código. A notação musical funciona dessa maneira. Ela é, então, os sinais que codificam a escrita musical. É a representação gráfica das propriedades dos sons, altura, duração, intensidade e timbre. Professor, eu conheço essas palavras, altura, duração, intensidade e timbre. Conhece? Conhece porque o professor Paulo de Música esteve aqui nesse mesmo horário dando aula e falando exatamente sobre esses parâmetros dos sons. Conhece porque isso faz parte da nossa escuta diária do dia a dia. E conhece porque eu também já falei em outras aulas e você acompanhou, não acompanhou? Tô certo? Vamos seguir então, para a gente falar um pouquinho desses parâmetros só para relembrar, tá? A altura é uma característica, uma capacidade do som de ser mais agudo ou de ser mais grave. Às vezes a gente usa como sinônimo um som mais fino, um som mais grosso. E a gente pode falar que é um som mais alto e um som mais baixo. Mas muito cuidado para que a gente não confunda essa ideia de alto e baixo com volume. Então, segura essa ideia aí um pouquinho, tá bom? Então, altura, agudo e grave. A duração, ela fala pra gente se um som ele pode durar mais ou menos tempo. Ou seja, se ele pode ser mais longo ou se ele pode ser mais curtinho. Beleza até aqui, isso é fácil pra caramba. Intensidade. A intensidade sim está relacionada ao volume. A intensidade, ela me fala se um som ele tem mais força na sua emissão, se ele é mais forte ou se ele é mais fraco. Se ele é mais suave, às vezes a gente fala assim, né, para um som mais fraquinho. E aí, a gente tem mania de falar assim, o volume está muito alto. O volume não está muito alto, o volume está muito forte, o volume está muito intenso, né? Para estar muito alto, ele tem que estar muito agudo e normalmente não é o caso, tá bom? Então, a gente tem que lembrar que intensidade fala para a gente de volume, de força do som. Isso também faz parte da notação musical. E por último, o nosso último parâmetro do som, a gente fala então do timbre, que é a fonte sonora, que é quem emite o som. A gente não consegue escutar essas propriedades dos sons de maneira separada. Quando a gente escuta uma coisa, a gente escuta tudo ao mesmo tempo. A gente escuta quem foi que produziu o som,
quanto tempo esse som durou, qual foi a força de emissão desse som, e nós escutamos também se ele foi agudo e grave. Aí tem aquela aula que eu falei, né, sobre ruído e sobre nota musical. O ruído, a gente não consegue definir muito bem se ele é mais agudo ou mais grave, mas a nota musical a gente consegue. E como nós estamos falando de notação musical, então nós vamos falar, né, de nota musical. E aí a gente vai definir o agudo e o grave. Esses desenhinhos que tem aqui, eles já estão diretamente relacionados, então, com essa ideia de notação musical. Pegou o caderno já? O meu tá ali, né? Daqui a pouco eu passo a limpo o meu caderno, tá bom? O Otoniel tá lá de casa anotando, falou que vai mandar uma foto pra gente no final dessa aula e disse que hoje ele aprende a ler partitura, tá certo? Anotem aí porque vão mandar muito, vão dominar esse assunto. Vamos pro próximo slide? A altura. Isso aqui vocês conhecem, não conhecem? Esse símbolozinho aqui, esses risquinhos, esses tracinhos, né? A altura, que você já sabe, a altura me fala se um som é agudo ou grave, ela é representada pela posição das notas no pentagrama. Pentagrama, que palavra é essa? Essas linhas, esse conjunto de 5 linhas, isso se chama pentagrama. E quando surgiu lá atrás, pela primeira vez, apareceu na Idade Média, um monge na igreja. Ele não tinha um quadro, ele não tinha televisão, ele não tinha nada dessas coisas e ele precisava, então, ensinar música, né, para que as pessoas aprendessem. Ele cria um primeiro sistema de notação musical, bem mais rudimentar e bem mais simples do que a gente tem hoje. E aí ele tem uma ideia genial. Ele pega a mão dele assim, ó, fica olhando aqui, vou chegar aqui mais pertinho, que aí fica mais fácil, né? Ele pega a mão dele aqui, usa os 4 dedos e ele percebe o seguinte. Digamos que ele fale bem assim, olha, aqui, toda vez que eu apontar para esse dedo aqui, o dedo mindinho, aqui é o Dó. Entre o dedo mindinho e o anelar, nesse espaço, é o Ré. Aqui vai ser o Mi. Fá, Sol, Lá, Si. Ele arrumou lugar para 7 notas que nós temos. Quem descobriu essas notas, quem falou sobre essas notas musicais foi o Pitágoras, antes ainda, né? E lembra, Pitágoras e matemática, porque música e matemática, ó, são bem parceiras, tá bom? E aí ele pegava e ensinava, né, pra galera na igreja desse jeito. Quando ele fala assim, ó, aí todo mundo sabia que tinha que cantar a nota Mi. Quando ele vinha pra cá, todo mundo sabia que tinha que ser a nota Sol. Quando vinha pra cá, era a nota Dó. Aqui é Ré. Já decoraram? É só fazer Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí pronto. Rapidinho todo mundo dominou e entendeu essa ideia. Como eram 4 linhas, porque o dedo representa a linha, ele chamou de tetragrama. Com o passar do tempo, a gente vai desenvolvendo isso e a gente coloca o quê? Uma 5ª linha. E aí a gente passa a chamar então de pentagrama. O pentagrama, então, é esse conjuntinho de 5 linhas. Beleza? Até aqui, tranquilo? Deu para entender essa parte? Só que o pentagrama sozinho, ele não tem sentido. O pentagrama sozinho, ele não me dá muita informação. E é importante, então, que eu tenha um ponto de referência. E esse ponto de referência se chama clave. Aí eu coloquei aqui pra gente a clave de Sol, que ela, né, das claves, ela é a mais pop de todas, ela é a mais famosinha, tá? E aí, a clave de Sol, ela fala pra gente o seguinte, olha, eu te falo aonde fica o Sol. E a partir disso você descobre aonde ficam todas as outras notas. Vamos entender isso então? Passa para mim que tem uma informação legal aqui. Olha só, essas linhas do pentagrama, a gente vai contar elas de baixo para cima. Então, a linha inferior eu conto linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. E eu conto os espaços também, né? De baixo para cima, espaço 1, 2, 3 e espaço 4. Tranquilo isso, né? Temos a clave de Sol. A clave de Sol, ela me dá a seguinte informação. A nota musical Sol fica na 2ª linha. Pronto. É tudo que eu preciso saber é dessa informação. Imagine que você está em um prédio, beleza? Você chegou lá, você está no 2º andar. Você sabe que o andar de cima é o 3º e que o andar de baixo é o 1º. Claro, professor, isso é muito lógico. Tão lógico quanto uma partitura musical.
Porque já decorou já, né? Nós já sabemos isso de cor. A ordem das notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí eu repito dó de novo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó e fico, né, nessa história toda. Então, se a gente pensar no sol, aí eu faço a sequência, dó, ré, mi, fá, sol, lá. O sol, ele tem um vizinho em cima e tem um vizinho embaixo. O vizinho de cima do sol é o lá. O vizinho de baixo do sol é o fá. Então, você pensa como se você estivesse em um prédio e você tivesse que subir e descer andares. Quando eu falo para vocês o seguinte, a nota sol, porque eu tenho a clave de sol, ela mora na segunda linha. Ela tem vizinho em cima e ela tem vizinho embaixo. O vizinho de cima vai morar no espaço. O vizinho de baixo também vai morar no espaço, porque a nota mora na linha. Se eu estiver falando de uma nota que mora no espaço, o vizinho de cima vai morar na linha, o vizinho de baixo vai morar no espaço. Isso é tranquilo pra caramba, não é? Então, a gente volta para cá e eu vejo sol está aqui na segunda linha, vizinho de baixo no espaço fá, vizinho de cima no espaço lá. Na linha si, no espaço dó. Para baixo, fá, mi, ré e dó. A gente até saiu do pentagrama. E já eu vou falar sobre essa informação para vocês, né? Esse ré e esse dó já estão fora do pentagrama. Mas segura aí que a gente vai falar sobre essa informação já. Então, pensa no seguinte. Você está no prédio, segundo andar. Aí você subiu, terceiro, quarto, quinto. Quando você desceu, você está no quinto, né? Você desceu quarto, terceiro, segundo, primeiro, certo? Então, quando a gente conta dó, ré, mi, fá, sol, está subindo. Se eu vejo que o movimento está descendo, é como se eu estivesse descendo o prédio. Então, eu vou contar no sentido inverso. Si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Tranquilo demais isso. E eu sei que você já anotou e já aprendeu essa parte. Vamos passar para frente? Aí, nós temos, né, que dificultar um pouquinho, porque estava muito fácil, estava muito tranquilo e tranquilo demais. A gente não gosta. A gente quer um pouquinho mais de complicação. Uma clave não era suficiente. A clave de sol, que é a clave pop das pops, que a gente conhece e vê ela em todos os lugares desenhadas por aí, ela não dá conta sozinha do recado, ela chama as amigas para ajudarem ela. Clave de fá e clave de dó. Se a clave de sol fala para a gente aonde fica o sol, a clave de fá vai falar para a gente, obviamente, aonde fica o fá, e a clave de dó vai falar para a gente aonde fica o dó. Agora complicou tudo, não sei mais nada. A lógica é a mesma. Você vai saber porque a lógica é exatamente igual. É como se a gente agora mudasse de andar. Ao invés de você estar no segundo andar, a sua referência ela vai mudar para o quarto andar. O que você acha de mudar para o quarto andar? Aí eu tenho aqui a clave de fá e ela tem uns 2 pontinhos aí, bem pequenininhos, indicando, né, a linha 4. Indicando a quarta linha do pentagrama. E fala pra gente, a nota musical Fá fica na quarta linha. Se o Fá fica na quarta linha, os vizinhos do Fá vão ficar, então, nos espaços, certo? Quem são os vizinhos do Fá? Vizinho de baixo, Mi. Vizinho de cima, Sol. Vem pro pentagrama, Fá, aqui, ó, a indicação dele na quarta linha. Aí a gente olha, opa, no espaço Sol, o Fá aqui, no espaço de baixo, o Mi. A lógica é sempre a mesma, o funcionamento é sempre igual. Aí a gente tem a clave de Dó, que me indica o quê? Dó, perfeita a sua resposta. E eu tenho ela em 2 posições diferentes aqui pra gente. Indicando o Dó na quarta linha, aí tem essa clave de Dó, ela é mais elaborada, né? Ela é difícil de desenhar. Meu desenho sai bem mais ou menos, eu confesso para vocês. Nunca tive muita habilidade na clave de Dó, não. Aí ela tem uma reentrância, uma entradinha, que indica pra gente a linha. E ela pode aparecer na quarta ou na terceira linha, indicando o Dó. A mesma lógica. O Dó tem vizinhos de baixo, o Si, vizinho de cima, o Ré. Eu vou usar sempre a mesma ideia. Aprendeu a ler uma clave, aprendeu todas as outras. Não tem mais dúvida, porque sempre vai ter o mesmo comportamento. Mas, professora, para que esse tanto de clave? É para confundir a nossa vida? É para facilitar a vida do instrumentista, é para facilitar a vida de quem toca. Sabe por quê? Olha o que acontece agora, vamos para o próximo slide. Escrevi um trecho aqui bem bonitinho para vocês, tá vendo?
clave de sol, tá aqui o trecho bonitinho, tá? E um trecho na clave de Fá, logo na sequência também bonitinho, maioria das notas dentro do pentagrama. Lembra quando o Guido D'Arezzo pegou lá a mão dele? Aí ele falou bem assim, olha, aqui é o Dó, Ré, Mi, e as pessoas rapidinho decoraram onde era cada nota, ficava muito tranquilo de ler isso, ficava muito tranquilo de trabalhar com isso, né? Beleza. Só que aí a gente tem alguns instrumentos que são muito graves, como contrabaixo, violoncelo, como, deixa eu pensar aqui, como a tuba, né? Tem uns instrumentos que são muito graves. Enquanto nós temos alguns instrumentos que são intermediários, como a viola clássica, que toca na orquestra, né? O trombone, ele é um instrumento grave, mas que alcança uma região intermediária. E alguns instrumentos que são muito agudos, como os violinos, as flautas, e por aí vai esses vários instrumentos. Então, a ideia era a seguinte, vamos manter o máximo possível de notas escritas dentro do pentagrama, para facilitar. Vamos passar aqui mais um para a gente ver o que acontece. Eu peguei agora e reescrevi tudo na clave de Sol. Esse trecho aqui eu já tinha escrito, então, ó, ficou igualzinho. Só que esse daqui, que estava escrito na clave de Fá, na clave de Sol, ele fica cheio do que nós chamamos de linhas suplementares, nesse caso inferiores, porque está embaixo. E olha aqui, que difícil de ler isso. Gente, tem que fazer cálculo. A lógica continua a mesma, a gente vai continuar contando linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço. Né? A gente pode usar notas fora do pentagrama. Só que trabalheiro descobrir que nota é essa que está aqui embaixo. Eu tenho que ficar contando, porque é difícil bater o olho e saber que nota é essa. Em compensação, vamos passar mais um. Peguei aqui e reescrevi o trecho na clave de Fá. Aquele trecho que era na clave de Sol, na clave de Fá, olha como ele ficou complicado. Olha o tanto de linha suplementar agora superior, porque está em cima. Gente, muito difícil de ler isso, muito complicado. Mas esse trecho aqui, ó, ficou tranquilo, porque está dentro do pentagrama. Então, as diferentes claves, elas servem para as diferentes tessituras de instrumentos. Os instrumentos mais graves, eles leem usando a clave de Fá, porque ela mantém notas graves dentro do pentagrama. E instrumentos agudos, elas utilizam a clave de Sol, porque elas mantêm notas agudas dentro do pentagrama. E aí os intermediários, eles vão usar então a clave de Dó. Por isso nós temos diferentes claves, só por isso. Mas a lógica é a mesma, você já aprendeu como ler a altura dentro do pentagrama. Não aprendeu? Já pode cair isso na prova que está tranquilo? Beleza, então. Vamos seguir em frente, posso? Vamos para a próxima. Aí aqui a gente vai já perceber duas coisas. Aqui está na clave de Sol. Eu escrevi aqui o nome das notas para vocês e a gente vai conseguir escutar essa variação de altura. Aqui está muito fácil de acompanhar. Ainda vai aparecer aqui para a gente uma marcaçãozinha onde está cada nota. E aí a gente já vai começar a ter percepção do tempo também, da duração. Vamos escutar essa daí? Vai lá, pode colocar a música. Tranquilo de acompanhar, não foi? Bem rapidinho a música, só notas mais longas, foi devagar. Vocês conseguiram perceber que quando eu tinha uma nota mais em cima era mais aguda, quando era mais embaixo era uma nota mais grave? Essa é uma regra. Quanto mais em cima, mais aguda. Quanto mais embaixo, mais grave. Foi fácil de acompanhar, não foi? E aqui a gente percebeu uma regularidade do tempo. Né? Ele não mudou as figuras do tempo, todas elas tinham a mesma duração, beleza? Vamos para o próximo agora. Duração. Aí tem gente que, ó, o arrepio já, eu consigo perceber, na hora que eu chego em sala de aula, eu falo bem assim, hoje a aula é de ritmo, aí já rola o arrepio, porque eu falo bem assim, que música e matemática
São, ó, coladinhas. Tem uma amiga que trabalha comigo lá na escola, a professora Betânia, e ela adora essa parte aqui. A gente já fez umas parcerias aí de aulas, né, falando sobre essa questão, porque na terceira série, lá do ensino fundamental, né, terceiro ano agora, a pessoa tá velha, já não sabe mais as nomenclaturas, né, a gente já começa a trabalhar com essa ideia aqui, porque é baseado em fração. Vocês aprenderam fração com o quê? Com barra de chocolate, com pizza? Me ensinaram com laranja, eu acho que foi isso que deixou um pouco difícil para mim. Se fosse com barra de chocolate, eu teria aprendido com mais facilidade. Eu vou ensinar para vocês com pizza, que também é legal, pizza de chocolate. Aqui tá a minha pizza inteira, beleza? Só que a gente não come a pizza inteira. Então, a gente vai lá e parte a pizza. Partir a pizza, aqui eu tenho metade da pizza. Pego a outra metade e vou partir ela. Aí eu vou ter um quarto da pizza. Um quarto que sobrou, eu vou partir. E aí eu vou ter um oitavo da pizza. Esse 1/8 que sobrou, eu vou partir. Aí eu vou ter 1/16 da pizza. Vocês estão vendo que o negócio está ficando pequeno, né? Coitado do colega que ficar com essa parte menorzinha aqui. E aí eu vou partindo a minha pizza até chegar a 1/64, tá? Então, como que eu vou pegar e transferir isso aqui para a ideia do ritmo agora? Essa ideia de fração. Vamos lá para o próximo slide, por favor? Tá aqui agora essas figuras rítmicas. Meu Deus, que confusão é essa? Tô entendendo nada desse negócio. Calma que é moleza. Aqui minha pizza inteira. Tá aqui minha pizza inteira. Peguei a pizza e fiz o quê? Parti a pizza no meio. Uma metade para cá, uma metade para lá. Só que aí eu achei que o pedaço não era grande. Aí eu continuei partindo. Parti essa metade aqui. Parti a metade de lá. Aí eu consegui mais 2 pedaços aqui, mais 2 pedaços lá. Se eu pensar nesse pedaço em relação àquela pizza lá, ela é 1/4, não é? Da pizza inteira? Vamos lá, responde para mim. A galera aqui que tá... A galera, eu sempre falo isso. Eu acho que vocês do outro lado pensam que assim, que tem uma plateia aqui. Era o sonho, né? Mas tem um pessoal aqui do apoio muito bacana. E aí eles falam, ok, tô entendendo, né? Então, tá aqui. 1/4 daquele inteiro lá, 1/4 da nossa pizza. Continuei partindo minha pizza. É como normalmente ela chega lá pra gente, né? Agora que só é delivery, né? Ela chega pra gente em casa partida em quantos pedaços? Em 8 pedaços. Aqui, meus 8 pedaços de pizza. Em relação àquela pizza inteira, certo? Mas a família é grande, né? A gente não está recebendo amigos em casa nesse período, a família é grande. E a gente vai pegar e vai partir em 16 partes a pizza. Aqui, ó. 16 figuras. Pode contar. Deixa eu dar um tempo para vocês contarem. Tô brincando, não precisa não. Acredita em mim, é verdade. 16 pedaços. Pego esses 16 pedaços e parto cada um deles ao meio. Vou ter 32. Pego os 32 pedaços, parto ao meio. Vou ter 64. E para, porque senão ninguém come mais nada dessa pizza, né? Tá só um filetinho de pizza, tá bom? Assim são as minhas figuras rítmicas. Elas vêm, então, dessa divisão de valores. Professora, tá, entendi. Mas como que isso, então, funciona, esse negócio de valores? Agora, me explica do jeito certo. Quando a gente fala de música, a gente fala de tempo em música. A nossa percepção de tempo, ela é muito intuitiva. Você tá, né, sei lá, de bobeira, escutando uma música, tranquila, você está pensando, sei lá, em que você está pensando, a música está tocando, e sua mãozinha está lá assim, ó. Já repararam? Ou então o pezinho, você está lá batendo o pé, né? Tem gente que fica, né? Você está batendo intuitivamente, você está batendo ali o pé sentindo. Isso é o tempo da música. Algumas músicas, elas têm um tempo mais acelerado, algumas músicas têm um tempo mais lento e algumas músicas, elas contam com uma variação de tempo. Elas ficam mais rápidas e ficam mais lentas, mas a gente percebe isso intuitivamente. Eu tenho um filho fofíssimo, meu bebê, ele é super musical, ele adora ouvir música, o Vinícius, e aí ele fica lá assim, ele pega uns canudos que ele tem de silicone, ele fica batendo como se fossem baquetas, né, de bateria. Isso é tão intuitivo que ele não tem uma comunicação elaborada ainda,
ele não tem uma iniciação musical elaborada, mas ele consegue ouvir a música e fazer isso intuitivamente. Tem bebês menores ainda que o meu filho, que eles têm meses, eles não sabem andar. Aí eles seguram na grade do berço e ficam bem assim, ó, com o joelhinho, enquanto tocam uma música. Já viram isso? Quem tem irmão pequenininho, quem tem filho, né? Aí o bebezinho fica lá, ó, desse jeito, porque é intuitivo. Nós percebemos isso de maneira intuitiva. Como que essas figuras se encaixam nessa ideia? Quando eu pego e falo para você o seguinte, olha, essa figura de um quarto, ela vale um tempo. Então, cada vez que você bate a sua mão aqui, enquanto você está escutando a música, eu estou falando que eu tenho uma figura dessa de um tempo sendo tocada. Algumas músicas, você escuta a sílaba, se eu estiver falando de uma canção, ela se prolonga e você faz duas batidas. Você faz duas batidas, né, enquanto você escuta uma sílaba. Por quê? Se eu estiver falando que essa figura de um quarto vale um tempo, significa falar que a figura de cima é o dobro do valor dela, porque é o pedaço dobrado da pizza. E significa falar que a de baixo é a metade do valor dela. Fácil isso? Tranquilo? É como se eu fizesse o seguinte. Pam, 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 pam. Só que quando eu toco a de cima, eu faço pam, pam. Ela se prolonga. E quando eu faço a de baixo, eu faço pam, 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 pam. Tranquilo demais, professora. Já dominei o assunto, certo? Deu para entender aí? Tá dominado? Massa, então vamos seguir em frente. Aí eu coloquei aqui a tabelinha mais organizada, porque daquele jeito estava muito doido, estava muito confuso. Então, eu tenho a semibreve, que vale o inteiro, eu tenho a mínima, que vale metade do valor da semibreve, eu tenho a semínima, que vale um quarto, a colcheia, que vale um oitavo, e aí segue essa referência da tabelinha. Professor, não consegui anotar. Relaxa que esse material vai estar onde? Lá na nossa Google Sala de Aula, tá bom? Vou deixar ele disponível para vocês. Pode passar aqui para mim, por favor, tem mais uma informação. E aí, cada música, ela vai estabelecer uma relação diferente de valores, tá? Das figuras. Uma determinada música vai falar para a gente o seguinte, olha, a semínima vale um tempo. Foi o exemplo que eu escolhi ali. Quando eu falo que a semínima, que a figura de um quarto vale um tempo, significa, então, que a figura acima dela vai valer o dobro, vai valer 2. Acima, né, vale o dobro da outra, então, vale 4. As figuras para baixo, eu vou dividindo pela metade. Então, a colcheia vai valer meio, a semicolcheia vai valer um quarto, a fusa vai valer um oitavo. Eita, mudou aqui os valores? Mudou a relação entre eles, tá bom? Mas não mudou a relação, mas não mudou o valor. Vamos chegar a isso aí na música. Vamos passar aqui. Vai lá. Para a gente entender como que essas figuras se organizam na música, nós temos então a música organizada em compassos. Eu já ouvi essa palavra de compasso antes. Isso é difícil. Compasso, ó, é só esses tracinhos aí que estão marcados em vermelho, essas linhas horizontais que mostram para a gente como que a música ficou organizada ao longo do tempo. O próximo. A gente tem compasso simples, compasso composto e compasso complexo e irregular. A gente vai falar só do simples, porque graças a Deus é só dele que a gente precisa, né? Não tem que ir tão a fundo assim. Vamos seguir aqui então. O compasso simples, o composto também é assim, mas vamos focar no simples. Ele se divide em 3 tipos, binário, ternário e quaternário. O compasso binário, ele fala que nós temos 2 batidas dentro de cada pedacinho desse. O ternário fala que temos 3 batidas e o quaternário 4 batidas. Sendo que eu conto da seguinte maneira. Aí eu vou mostrar para vocês com som de verdade, pode passar. Aqui a gente vai ouvir a batida do compasso binário. Eu tenho uma bolinha aqui no meio que vocês vão ver que ela vai piscar diferente e o som também vai ser diferente. O compasso binário, ele vai fazer 1, 2, 1, 2. Um tempo forte, um tempo fraco. O compasso ternário, ele vai fazer pra gente 1, 2, 3, 1, 2, 3. E o quaternário, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E vai ser moleza acompanhar isso. Vamos escutar como funciona? O binário.
Conseguiram perceber? Fácil, né? Forte, fraco, forte, fraco. Parecia uma marcha, né? Uma marcha funciona dessa maneira, forte, fraco, forte, fraco. Vamos para o ternário agora. Percebam a mesma ideia. Tranquilo de perceber, né? Na música, a gente percebe isso naturalmente, o quaternário. Perceberam? Tranquilo, fácil de perceber, fácil de sentir. É assim que funciona essa marcação dos compassos na música. Então, o compasso, ele delimita para a gente um espaço falando o seguinte, olha, a cada 4 tempos eu terei um novo compasso, se for compasso quaternário. A cada 2 tempos eu terei um novo compasso, se for binário, e assim vai. Vamos seguir em frente. A fórmula de compasso. Professora, está complicando mais a vida. Que história é essa de fórmula agora? Entramos em química? Não, nada a ver com química, relaxa, respira fundo, porque química, né? A gente tem que ter, é só quarta-feira, o dia de química. A fórmula de compasso simples. Eu tenho, porque a gente está falando de matemática, a gente está falando, né, que tem essa relação de fração, numerador e denominador, igual em uma fração. Então, o numerador, ele fala para a gente quantas unidades, né, tem dentro do compasso. Ele me fala se o compasso é binário, ternário ou quaternário. Então, o numerador, no nosso caso, eu só tenho 3 possibilidades. Ele tem que ser 2, 3 ou 4. Fácil pra caramba. O denominador, ele me fala, aí essa informação é importante, em quantas partes a semibreve foi dividida. Em quantas partes eu dividia a minha pizza. Se eu dividir ela em 2, em 4 partes, se eu dividir ela em 8 partes, em 16 partes, em 64 partes, essa é a informação que o denominador me traz. E eu só tenho a possibilidade de ter no denominador o resultado daquela divisão das figuras. Então, eu não posso ter 3. Eu tenho que ter 2, ou 4, ou 8, ou 16, ou 32, ou 64. Tranquilo isso, né? Vamos seguir para entender como que funciona aqui. Vai lá. Aqui eu escolhi uma fórmula de compasso. A fórmula de compasso que eu escolhi foi 2 por 4. É assim que a gente fala. 2 me fala que dentro de cada compasso tem 2 tempos. E o 4 me dá a seguinte informação. A semibreve, ela foi dividida em 4 partes. Então, aquela figura que representa 1/4 da semibreve, no caso é a semínima, ela passa a valer 1 inteiro. Ela passa a valer 1 tempo. Se ela vale 1 tempo, a figura de cima é o dobro dela, vale 2 tempos. A mais acima ainda passa então a valer 4 tempos. Deu para entender aqui, não deu? Vamos lá para a próxima então. Aí foi exatamente o que eu falei para vocês. Como preencher então um compasso nessa situação? Minha fórmula de compasso, 2 por 4. Cabem 2 tempos e a semínima vale 1 tempo. Eu faço a tabelinha aqui, que é muito fácil. Semínima vale 1 tempo, mínima vale 2 tempos, semibreve vale 4 tempos. Cada compasso tem que ter 2 tempos. Se eu colocar uma mínima, ela preencheu sozinha. Preencheu sozinho o compasso, porque ela já tem os 2 tempos. Se eu colocar 2 semínimas, cada semínima vale 1 tempo. Então, 1 mais 1 deu os 2 tempos que eu precisava. Eu posso colocar uma semínima que vale 1 tempo e eu posso colocar 2 colcheias, porque cada colcheia vale meio tempo. Então, 1 mais meio, os 2 tempos que eu precisava. E aqui a gente tem mais uma outra possibilidade complexa aqui, né? Onde eu vou misturando mais figuras. Fácil isso, não é? É moleza. Vamos seguir em frente. A música e a matemática se encontram na representação dos tempos das notas musicais conforme a figura seguinte. De onde você tirou isso, professora? De um exercício que a gente vai fazer, um item do Enem, lindo, maravilhoso esse item, que nós vamos resolver juntos agora, porque vai cair desse jeito na sua prova, ó, o coração sente que vai ser assim na prova.
texto lindo pra gente, mostrou aqui, e trouxe aquela tabelinha que a gente já conhece. Vamos seguir em frente aqui. Aí, o item traz uma explicação. Um compasso é uma unidade musical composta por determinada quantidade de notas musicais, em que a soma das durações coincide com a fração indicada como fórmula do compasso. Não entendi nada, professora. Tranquilo, vamos seguir em frente que vai dar tudo certo. Por exemplo, aí agora a gente relaxa porque ele vai dar um exemplo que vai deixar tudo tranquilo. Se a fórmula de compasso for 1/2, poderia ter um compasso ou com 2 semínimas ou com uma mínima. E aí ele explicou com base naquela tabela lá. Ou 4 colcheias, sendo possível a combinação de diferentes figuras. Moleza isso, já entendi. Então vamos seguir em frente. Aí eu tenho agora o item propriamente dito, onde está lá para eu marcar a alternativa. Um trecho musical de 8 compassos, 8 tracinhos daquele, né, tracinhos verticais, cuja fórmula é 3/4. O que a gente já entendeu dessa fórmula 3/4? Que dentro de cada compasso tem 3 tempos e que a figura de 1/4, ela vale 1 tempo, certo? Poderia ser preenchido com... Aí ele me traz aqui as alternativas. Não sei que figuras são essas, tem que decorar os nomes? Lembra que ele colocou a tabelinha pra gente lá atrás? Então, vai ser moleza agora. Vamos aqui em frente para responder essas alternativas. Nem li as alternativas ainda. Vamos direto resolver aqui a questão. Pode passar. Aí eu faço o cálculo. É cálculo, professora? É cálculo, exatamente. Cada compasso tem 3 tempos. O número de cima me falou isso. O numerador falou, cada compasso tem 3 tempos. Eu quero 8 compassos. A questão me pede 8 compassos. 8 vezes 3, 24 tempos. Eu preciso de 24 tempos para conseguir preencher aquilo dali. E aí eu já sei, a semínima, ela vale 1 tempo. Aí eu fiz uma malandragem aqui para me ajudar. Pode passar aqui, ó, que vai aparecer a nossa malandragem. Olha lá. Meio, 0,5, né? Porque eu sou de humanas, da área de códigos, então dá um desconto para mim. Tem que ser assim. 1/4, 0,25. 1/8, 0,125. Para a gente fazer a soma. Eu fui até a fusa. Tem que lembrar que tem a semifusa, né? Lá embaixo. Aí ele fala bem assim, eu fui até a fusa porque a questão pede só até a fusa. Ele fala bem assim, olha, 24 fusas. 24 fusas preenchem os 8 compassos. Então, eu vou pegar 24 vezes 0,125. Eu fiz o cálculo aqui, né? Pode passar aqui para mim. 24 vezes 0,125, 3. Eu só preenchi um compasso. Eu quero preencher quantos? 8. Não é essa alternativa, não deu conta. Ele colocou 3 semínimas. Quanto que vale a semínima? 1. 1 vezes 3... Cadê o resultado? Esse é moleza, esse eu fiz sem calculadora. 3. Não resolveu o meu problema também, não preenche os 8 compassos de 24 tempos que eu preciso. 8 semínimas, eu tenho, semínima vale 1, 1 vezes 8, quanto é que dá isso? Também fiz sem calculadora esse, né? Aí a gente tem aqui, nossa senhora, a pessoa colocou ali errado, né, no slide, gente. Não leva em consideração esse aqui não, né? Aí eu vou pegar aqui e vou ver que o resultado também não dá, porque as 8 semínimas, elas vão preencher só 8 tempos, né? Eu pensei ali no compasso. Eu vou fazer a correção desse slide, tá bom? Segue em frente para a gente ver as outras alternativas. 24 colcheias e 12 semínimas. Colcheia, eu vou pegar 24 vezes 0,5, mais as 12 semínimas. Então, eu vou pegar 12 vezes, quanto que é a semínima? 1. Aí, vamos lá, 12 vezes 1, 12. 12 mais 12, porque ele está falando que é 24 colcheias e 12 semínimas ao mesmo tempo. Quanto que dá isso? Moleza, 24. Professora, resposta é a letra D. Vamos tirar a dúvida só fazendo a letra E, para a gente, né, ir tranquilo? Letra E fala 16 semínimas. Semínima vale 1. Então, 16 vezes 1, 16. E 8 semicolcheias. Aí vem aqui na semicolcheia. 8 vezes 0,25, 2. Quanto que deu isso? 18.
não deu conta de responder a minha questão também de preencher os 24 tempos. Só a letra D respondia corretamente, né, ao que a questão pedia. Foi moleza isso? Rapidinho resolvemos, fizemos uma questão do Enem e mais um passo perto da nossa tão sonhada aprovação, certo? Podia ser um item como esse no PAS, pode ser um item como esse na sua prova e pode ser um item como esse na vida para a gente entender um pouquinho mais de música, né? Vamos seguir em frente. Aqui a gente vai entender, então, o ritmo musical. Tá? Aqui eu coloquei figuras de diferentes valores para vocês perceberem como que elas se posicionam. Vamos escutar essa música? Só esse teminha. Ele é familiar para vocês? Isso aqui é um balé bem conhecido de um compositor romântico chamado Tchaikovsky, tá? Chamado O Lago dos Cisnes. Tem um filme que ficou bem famoso, né? Que é O Cisne Negro, que é justamente em cima desse tema. Então, vocês perceberam que, por exemplo, essa figura aqui, a mínima, ela durava mais tempo. Enquanto as colcheias, elas eram tocadas mais rapidamente. Foi fácil de perceber essa relação de tempo? Beleza? Tranquilo essa relação de tempo? Vamos seguir em frente então, porque tá massa aqui. Vocês vão sair lendo uma partitura. Ainda relacionado a tempo, a gente fala da questão de andamento. Andamento lembra o quê? Andar, caminhar. Concordam comigo? O andamento ele pode ser mais lento e ele pode ser mais rápido, como nós falamos no começo da aula. Então, andamento é o grau de movimento que uma determinada composição é tocada. Ela se relaciona com a velocidade de execução. E, gente, eu posso ter a mesma música, tá? Eu não mudo o ritmo, mas eu mudo o andamento dessa música. Eu toco ela mais rápido ou eu toco ela mais lento. E a gente vai ter um exemplo disso daqui a pouquinho. Segura esse conceito aí com você, guarda, deixa ele aí. Andamento e faz um asterisco, que a gente já vai perceber isso. Eu não mudo o ritmo, mas eu mudo a velocidade de execução da composição. Beleza até aqui? Vamos seguir então. Os andamentos, ele vem com termos pra gente do italiano, porque, né, a Europa é o berço da nossa música de cultura ocidental e a Itália dominou aquilo dali. Então, os termos vêm assim. A gente tem que decorar esses termos? Não, mas basta ter uma noção. Largo, né? Lento, bem devagar. Adágio é um pouquinho mais rápido, né? Andantino e andante, né? Eu já estou andando de verdade, não estou passeando muito. Alegreto significa que é um andamento alegre, mais rápido. Presto, rápido, muito rápido. E prestíssimo é o mais rápido de todos. Parece que eu estou correndo. Então, imagine que nesses andamentos, a ideia é que você ande enquanto escuta a música. Numa música que o andamento é largo, você está a passeio, quase meditando. Em uma música em que o andamento é prestíssimo, é corrida de velocidade. Dominado aí? Então, vamos seguir em frente. Intensidade, que é o terceiro parâmetro do som que a gente tem para falar, é representado pelos sinais de dinâmica. Intensidade me fala de força de emissão do som. Um som muito forte ou muito fraco. Os termos também vêm do italiano. Então, quando eu falo piano, é suave, fraco, pouquinho som, quase sussurrado. E quando eu falo forte, significa que é um som agora mais imponente. Tranquilo isso? E aí a variação vai ser de bem pianicíssimo até bem fortíssimo. A gente pode até dar uma exagerada mesmo, tá? E aí vai ter o meio forte, meio piano, os andamentos intermediários. E aí a gente vai já para uma música para entender isso. Pode passar para mim, por favor. Nessa música, eu quero que vocês prestem atenção a duas coisas. A variação de dinâmica, essa variação de volume, e eu também quero que vocês prestem atenção à variação do andamento.
ela vai começar com uma velocidade e ela vai terminar com outra. Faz assim, aproveita, levanta, estica as pernas e aí eu quero que você comece caminhando nessa música, parado, pode ser parado aí, né? Em frente à sua TV, seu computador, tá bom? E aí você vai se movimentando mais rápido à medida que você sentir a mudança de andamento. Pode ser? Faz aí. Grava um vídeo e me manda, me marca lá no Instagram que eu quero ver depois. Vamos para a música. Estão suados aí? Porque no final teve que correr, né? O pessoal aqui está suado, porque eu coloquei eles para levantar e correr. Aqui, correram parados. No final já estava bem acelerado, o volume já estava muito mais intenso, já estava muito mais forte do que no começo. Perceberam isso? Tudo isso está registrado, tudo isso está escrito na partitura. Vamos seguir em frente que está no finalzinho já, está acabando o timbre, que é o quê? A fonte sonora. Quem executa aquilo dali. E aí é muito mole, porque é indicado pelo nome do instrumento ou da voz que deverá executar aquela obra ou aquele trecho musical, a parte mais fácil de todas. Como que acontece? Vamos ver isso na partitura. Uma partitura cheia de informação pra gente. Aí pode ir passando para mim, aqui a primeira informação. Ah, clave de Fá, tá vendo? Clave de Fá, clave de Dó, clave de Sol. Aqui eu tenho, ó, fórmula de compasso, 3/4. Já aprendemos tudo isso, a gente sabe decifrar agora uma partitura musical. O próximo, a gente tem agora allegro, ma non troppo. É alegre, mas não muito. Calma, não se empolga demais não, tá? É o andamento da música. Mais uma informação. Crescendo pouco a pouco. Eu não coloquei ali, né, tudo completo. É a dinâmica, é essa ideia de intensidade. Por fim, cadê a última informação? Timbre. Ele está falando, a primeira linha quem toca é o violino 1, a segunda linha quem toca é o violino 2, a terceira linha quem toca é a viola, a quarta o violoncelo e a quinta e última linha quem vai tocar é o contrabaixo. Então, eu tenho aqui uma partitura e você já sabe tudo o que significa nessa partitura. Tô certa? Qualquer dúvida, você sabe entrar em contato comigo. Por onde? Pode passar para mim, por favor? Aqui, ó, na nossa Google Sala de Aula, tá aqui o código. Esse código aqui só consegue acessar o pessoal que tem o e-mail @edu ou @se, tá bom? Podem ter acesso a essa Google Sala de Aula. Lá tem o material das outras aulas também. É um espaço nosso para tirar dúvidas, para trocar informação, para aprendermos juntos. Lá a gente pode falar sobre a parte de artes, especialmente de música, voltada para Enem, voltada para os vestibulares e também para o PAS, que tem muita análise de obras, né? Eu sempre busco trazer aqui nas aulas para vocês alguma obra que também esteja no PAS. Nessa aula a gente teve um trechinho do cânone do Pachelbel. E aí eu mostrei lá no comecinho, quando a gente estava falando sobre altura. Foi a primeira música da aula de hoje. Galera, essa parte de notação musical, ela é super importante. Ela é importante porque é uma forma de linguagem.
E aí a gente consegue ter um tipo de interação. A partir do momento que você tem a compreensão de como funciona esse código, de como funciona essa linguagem, você passa a ter um outro tipo de escuta, você passa a analisar de uma maneira diferente e um pouco mais consciente. A escuta consciente é muito importante. Eu gosto sempre de lembrar para vocês, a música, ela se conecta com o seu tempo. Ela é reflexo do momento em que vivemos. A gente está vendo muita música boa sendo feita agora, falando sobre o nosso momento, muita música que nos ajuda a superar, né, ou a passar com mais tranquilidade por este momento também de isolamento social, certo? Então, vamos escutar de maneira um pouco mais consciente, tá bom? Aproveitem para aprofundar um pouquinho disso daqui e mandar bem na prova da UBMEP, que é o tema desse ano. Chega no professor de matemática e fala bem assim, me fala mais sobre esse assunto relacionado à matemática também, tá certo? Bom, eu quero muito aproveitar esses minutinhos finais, né? Agradecer a todo esse empenho, esse trabalho da TV Justiça, essa parceria com a Secretaria de Educação para levar uma aula de qualidade para todos os nossos alunos da rede, né? Da Secretaria de Educação. Um grande abraço às escolas parceiras, né? Que mandam os professores, o SED 04, minha escola do coração, né? Que sou lotada lá no SED 04, trabalho lá, um beijo para o Wagner, para a Da Paz, a equipe gestora de coordenação, os professores todos muito empenhados, tá ok? E galera, como sempre, eu espero que vocês estejam bem felizes, que seus sonhos se realizem. Um beijo grande para vocês e até daqui a pouquinho, na verdade, porque eu volto ainda hoje, tá bom? Tchau, tchau, até logo!